aí, galera, tudo bem com vocês? Surpresa, tudo bom? Meu nome, para quem não me conhece, é Flávio Medeiros Júnior e eu sou, entre uma porção de outras coisas, escritor de literatura fantástica. Bom, sejam bem-vindos ao primeiro assalto das Nerd Wars, né? É um canalzinho que onde a gente está pensando em tratar alguns temas que são muito caros para a gente, e eu sei que para uma porção de gente que está nos assistindo também, né? E outras pessoas eu sei que não conhecem tanto dos assuntos, mas têm interesse, né? Então é para vocês esse programa que a gente pretende fazer aqui. Vamos ver com que regularidade conseguimos fazer. Bom, do que a gente vai tratar no Nerd Wars? A gente vai tratar basicamente do fantástico. Não é esse fantástico que você está pensando aí. Vamos compreender melhor o fantástico, subdividindo o fantástico nos seus subgêneros mais importantes. Ficção científica, a fantasia, o horror ou terror, tem uma pequena diferença, e o primo, um pouco distante, mas que participa desse ambiente também, que é o policial. Todos esses temas nós vamos tratar aqui em algum momento nas suas diversas mídias de manifestação, né? Principalmente na literatura, mas também em séries, filmes, quadrinhos, jogos talvez um pouco, jogos menos, porque já não é muito o meu terreno de atuação. Com tanta coisa eu não tenho tempo para os jogos, infelizmente, né? Então, mas a gente vai tratar também de alguma coisa que intermear aí com os outros assuntos que a gente for falando. E a ênfase vai ser na ficção científica. Por quê? Porque é o meu assunto pessoal de maior interesse dentro do fantástico, né? E é porque é isso que eu escrevo e é isso que eu leio muito, né? E nós vamos, qual que é a base, né, de conhecimento, vamos dizer, aqui, do que a gente vai falar aqui? É o que eu penso e é o que eu gosto. Tá? O canal é meu, vocês me dão licença? Tem um monte de canal aí. Nós vamos falar aqui do que eu penso que eu gosto. O que não impede que vocês gostem ou não gostem, discordem, né, ou concordem, né? Eu vou divulgar isso aqui depois nas redes sociais e vocês vão poder se manifestar, né? Querem falar de alguma coisa que não foi falado, alguma coisa que eu falei errado, alguma coisa que vocês discordem, e se for relevante, a gente depois, futuramente, vai estar voltando a tratar dessas questões aqui. Paz e amor, meus queridos, é isso que nós vamos fazer aqui, relacionando com a cultura pop e o fantástico em especial. Bom, hoje, para começar, eu vou falar um pouquinho então sobre a ficção científica. E o que é a ficção científica? Você acha, você que é leigo ou semi-leigo, né, que é uma pergunta fácil de responder, né? A ficção científica é que tem espaçonave, alienígena, espaço, não é isso que é ficção científica? É e não é, né? A verdade é também, mas a ficção científica é algo muito mais amplo do que isso, e nós vamos ver por quê, né? Eu diria que o que é ficção científica é a pergunta de $1 milhão. Por quê? Para cada exemplo de ficção científica que você, ou para cada definição de ficção científica que você puder dar, alguém vai encontrar um exemplo que é ficção científica e que está fugindo da definição que você estabeleceu, né? Vocês veem a amplidão de possibilidades que a ficção científica abre. E também essa coisa de espaço, né, essa coisa de alienígenas, isso aí foi, vamos dizer assim, a ficção científica que se popularizou mais, principalmente, no geral, que não seja especificamente no meio nerd, né? Por exemplo, Star Trek, né? Star Trek, que todo mundo conhece, Jornada nas Estrelas, Star Wars, né? Que agora, depois que a Disney comprou, então, voltou com tudo, né? Mas que nós estamos acompanhando isso desde a década de 70. Pensem bem, são 40 anos de uma franquia de ficção científica, né? Tem agora, mais recentemente, uma série, por exemplo, chamada The Expanse, que vocês vão poder assistir, por exemplo, na Amazon Prime, que para mim
está se revelando como uma das melhores séries de ficção científica de todos os tempos, né? Quando a gente pensa no futuro, como é que vai ser a conquista do espaço pela humanidade, né? A primeira imagem que me vem, não tem jeito, é a Enterprise. É aquela nave toda platinada, com aquela ponte ampla, aquela cadeira igual a minha aqui do capitão, e os caras ali, cada um no seu setor. Essa é a primeira visão que vem. No The Expanse, para mim, talvez seja a projeção de tecnologia do futuro mais realista em relação ao que provavelmente vai acontecer mesmo com o ser humano. Mas como eu dizia antes de ser assim, interrompido pelo telefone, são as séries de ficção científica que tratam realmente de espaço, de alienígenas, etc. Né? Bom, mas nós temos também outros exemplos, como por exemplo Matrix. Todos vocês conhecem a Matrix, né? Matrix surgiu para o cinema, não tem alienígena, não tem espaço, né? Acho que futurista, talvez, ou não, né? Quem conhece Matrix. Bom, acho que não vou dar spoiler, apesar de quem não conhece, acho que nem vai conhecer mais. Mas em respeito aos leigos, né? Então, foge a essa definição, né? Você tem também, por exemplo, Gattaca, né? Foi um filme muito bacana que trata de como seria a sociedade se todas as oportunidades que você tem na sua vida sejam determinadas pelo seu código genético. Bacana, original, né? Merece também, um filme muito bacana, merece ser visto, né? Mas que foge então dessa definição espacial, né? O que a gente vai daqui a pouco definir como space opera da ficção científica. E tem outras, por exemplo, o steampunk, né? O steampunk, que é uma retrofuturismo, nós temos aqui o Steam Boy, né? Esse é o anime, sei lá como é que fala isso, desenho japonês, né? Onde retrofuturismo, ele tem passado, mas com tecnologia futurista para a época, né? Nós podemos depois fazer um programa tratando em detalhe mais sobre isso. Bom, com essa variedade grande de coisas, a gente começa a quebrar alguns preconceitos. Primeiro, que a ficção científica tem essa pretensão de prever o futuro. Não necessariamente. Não necessariamente. Star Trek é bacana que, queira ou não, previu várias coisas, né, que aconteceriam no futuro em todos os aspectos da ciência, né? Você tem, por exemplo, os comunicadores com aquele flip, né, que quem conhece o Capitão Kirk está sempre utilizando e que acabou se vindo modelo para o StarTAC, que tem esse nome, né, por causa de Star Trek, que é um telefonezinho celular que tinha um flip semelhante. Você tem o videofone, né, que é comunicação através de vídeo, conversando com a pessoa, né, você enxergando a pessoa na tela, que é também algo que já tinha em Star Trek. Interação de voz com computadores, o tricorder, né, que é um aparelho que eles utilizam para diagnósticos médicos, sem contato físico, coisas que na época, nos anos 60, quando a série surgiu, não existiam e que hoje já são uma realidade. Algumas estão caminhando para ser, outras ainda não, né? Mas no aspecto humano também, né? Todo mundo sabe, quem conhece a série, que Star Trek é a primeira série que nos anos 60, em plena Guerra Fria, apresenta uma ponte de comando onde você tem oficiais norte-americanos e um oficial russo, né? E uma mulher negra em posição de comando, uma coisa que na época não se via, né, principalmente na televisão, que é a mídia onde essa série foi inicialmente divulgada. Bom, e o outro preconceito que a gente vai quebrar aqui é que a ficção científica é escapista. Ficção científica, isso tá fora da realidade, isso é viagem, né? Isso é viagem. Tem um conhecido que fala assim, isso aí é coisa de gente que fuma maconha, né? Uma coisa completamente fora da realidade. Bom, gente, não é, né? Eu diria para vocês que a ficção científica é sobre humanidades. Humanidades. Se vocês prestarem atenção, vocês veem que ela trata de temas atuais, futuros também, mas temas, problemas ou situações ou realidades que a humanidade já vem enfrentando, às vezes durante toda a sua história, só que numa roupagem artística que muitas vezes facilita o paladar
para tratar dessas questões, né? Star Trek, Jornada das Estrelas, fez muito isso, né? Guerra do Vietnã, racismo, né? Vários temas espinhosos, né? O poder da mídia, né? Sobre a vida das pessoas. Vários temas, às vezes, difíceis foram tratados de uma forma leve, graças à forma oferecida pela ficção científica. Eu costumo citar muito Stanislavski. Stanislavski é um grande diretor, um grande ator, pedagogo russo, né, que criou um método de preparação de atores que é utilizado até hoje muito no cinema e também em outras mídias como teatro, televisão. Ele começou no teatro, na verdade, a aplicar esse método. E uma vez alguém perguntou para o Stanislavski se ele seria capaz de representar no palco uma cadeira. O que é que vocês imaginam que o Stanislavski respondeu? Ele disse o seguinte: olha, se essa cadeira ela tiver medo de morrer no incêndio, ou ela tiver pretensões ou sonhos de se transformar numa poltrona confortável, eu faço uma cadeira no palco. Se ela não tem nada disso, você não precisa de um ator, use uma cadeira de verdade. Então, a ficção científica, e aí já vai uma dica para autores iniciantes, né, que queiram começar a escrever nesse meio, como outras literaturas de qualidade, ela trata de humanidades. Não interessa se o seu personagem é um ser humano, se o seu personagem tem escamas no lugar da pele, se ele respira metano em vez de oxigênio. Se ele sente gratidão, amor, ódio, tristeza, frustração, raiva, ambição, você tem uma boa história de ficção científica em potencial esperando por trás disso. É sobre isso que trata a ficção científica. Sobre o que o ser humano viveu, vive e viverá talvez sempre na sua existência, né? Bom, eu diria então que talvez a melhor definição que a gente pode utilizar para a ficção científica seria a seguinte: ela é uma história onde algum elemento ligado à ciência, pode ser ciências exatas, biológicas, humanas, qualquer ramo da ciência, serve de pano de fundo ou influencia de alguma forma o enredo e ou os personagens. Se você tem uma história reunindo esses elementos, você tem uma história de ficção científica. E aí a gente vai entrar então na história da ficção científica. Quando é que começa isso, né? Eu penso que o embrião, a semente básica, é quando o ser humano começou a fazer uma perguntinha de duas palavras pequenas. Ele começou a se perguntar: e se? E se o ser humano conseguisse chegar à Lua? E se o mundo acabasse no apocalipse e fosse depois dominado pelos macacos? E se a Alemanha vencesse a Segunda Guerra Mundial? A pergunta "e se" abre as portas para a imaginação associada às outras faculdades da mente: observação, recordação, utilização dos conhecimentos que você já adquiriu, né? A sua capacidade de pensar, de refletir e juntar tudo isso com a imaginação, elaborando uma história de ficção científica. É assim que começa. Mas o embriãozinho foi aí, e naquela época o conhecimento científico, né, não era tanto assim, que eu penso que o homem começou a perguntar e se, quando ele estava à noite, não existia luz elétrica, ele começou a olhar para o céu, e não sabia que pontinhos brilhantes eram aqueles que tinham lá em cima. Foi aí que começou a se perguntar sobre o que tinha além, né? Aos poucos o conhecimento começou a crescer e a imaginação continuava grande, e surgiram algumas histórias que não eram exatamente ficção científica como a gente tem hoje, mas a gente pode chamar de proto-ficção científica. Vamos citar alguns exemplos do que seja isso. Bom, a gente não vai esgotar aqui as obras de proto-ficção científica, que são muitas, né? Então, vamos pensar, fazer um histórico rápido. Bom, a gente pode talvez pensar para começar uma listagem, começando bem do passado,
a República de Platão. Né? A República de Platão, que foi escrito lá no ano 380 a.C., né? Onde ele já imaginava uma sociedade ideal, né? Sociedade onde tivesse uma justiça para todos os cidadãos. Né? E isso veio ao longo do tempo, a gente vê que é uma ficção baseada numa ciência humana, né? Uma imaginação, e se a sociedade evoluísse em tal sentido, né? E em 1516, Thomas More escreve a utopia, né? Virou uma palavra que acabou caracterizando um gênero, né? Um subgênero da ficção científica, onde as pessoas começavam a imaginar uma sociedade ideal, uma sociedade melhor do que aquela onde elas viviam, onde é que poderia melhorar, né? E imagina lá no auge do Império Britânico, Thomas More imaginando essas coisas, né? O legal da ficção é isso, né? Você pode prender o corpo do sujeito, mas a mente dele continua livre. Bom, a utopia acabou evoluindo também ao longo do tempo, né? Lá para 1932, por exemplo, todo mundo conhece Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, né? Que é considerado uma utopia também. E tem o lado oposto, quando surge a utopia, surge a distopia. Isso é a coisa degringolar, em vez de evoluir, né? Então a gente tem, por exemplo, né, vocês todos conhecem, né, o 1984, de George Orwell, né? Esse aqui, nesse caso aqui, é um filme com o John Hurt e o Richard Burton, né? Que esse filme aqui é do ano de 1984, né? É legal comparar o que existia na época com o que existia na ficção, né? Bom, então nós temos aqui essa distopia. Tem também quando o distopista, né, ele chuta a lata. Então surge a ficção pós-apocalíptica, né? Por exemplo, todo mundo conhece também Mad Max, né? A saga, cara, que vem do cinema, onde a sociedade, vamos dizer assim, foi pro ralo, né? Então, isso é um gênero de ficção científica que começou nessa proto-ficção científica, lá com a República de Platão, Thomas More, né? Já no aspecto mais, não tão filosófico, mas mais objetivo, material, vamos dizer assim, o ser humano começou lá pelo ano de 1620 imaginar coisas interessantes. Como é que aconteceria se o homem fosse à Lua, por exemplo, né? Então, Francis Godwin escreveu talvez seja a primeira história registrada específica sobre a viagem à Lua, onde o camarada viajava numa carruagem puxada por gansos. Então isso é interessante. O conhecimento científico ainda era muito limitado, mas a parte da imaginação era tão grande que essas histórias tinham muito de fantasia, muito de magia e pouco de ciência ainda, né? Depois, lá em 1638, vem o Johannes Kepler, exatamente, aquele astrônomo que vocês estudaram no colégio, Kepler, escreveu um livro chamado Somnium, que é também uma história de viagem à Lua. Interessante é que alguns autores bem respeitáveis, né, vou citar aqui para vocês, Carl Sagan e Isaac Asimov, dois cientistas que entendem muito de ficção científica, consideram o Somnium como a primeira obra de ficção científica moderna, vamos dizer assim. Pelo fato de ele situar o indivíduo na Lua e fazer uma descrição de todos os outros objetos do sistema solar a partir desse ponto de vista diferente do indivíduo que estiver situado na Terra. Eu ainda acho que é uma história muito proto-ficção científica, porque é uma história onde uma feiticeira e seu filho ouvem essas histórias sobre a Lua a partir dos relatos de um demônio. Então ainda tem muito mais magia do que ciência nesse caso. Tem também um caso que eu gosto muito, que é de 1657, que é Viagem à Lua, do Cyrano de Bergerac. Exatamente
aquele narigudo que Gerard Depardieu fez no cinema, no filme Roxanne, né? E ele escreveu um livro sobre viagem à Lua. Aqui nós temos uma edição da editora Globo, né? E é interessante, né, como é que esse aspecto que eu disse, como é que a ficção científica usa a ciência conhecida na época para tentar resolver suas questões. Aqui o camarada usa um estratagema interessante para ir para a Lua. Ele amarra, ele colhe orvalho das plantas em vidrinhos, pequenos vidrinhos, amarra esses vidrinhos no corpo e quando o sol nasce e o orvalho evapora, ele se eleva e vai para a Lua. Olha que interessante, né? O parco conhecimento de ciência que existia naquele período serviu para um autor usar a sua imaginação e criar e resolver o problema da viagem à Lua à sua maneira. E aí a gente chega então finalmente àquele que é considerado pela maioria das pessoas como a primeira obra da ficção científica moderna, que é o livro Frankenstein, da Mary Shelley. Imagine que situação interessante, né? A Mary Shelley estava com um grupo de amigos acho na beira de um lago, numas férias, né? Teve lá um problema climático, que um vulcão tinha soltado uma cinza na atmosfera, tava uma confusão qualquer, eles estavam lá meio sem ter o que fazer, e houve uma proposta de fazerem esboços de histórias de terror, né? E nessa reunião, olha que interessante isso, sabe quem eram os caras que estavam nessa reunião? A Mary Shelley, que ainda usava o nome de solteiro, e o seu namorado na época que viria ver seu marido, que é o Percy Shelley, né, que acabou para a cultura pop virando uma espécie de namorado da Fátima Bernardes, porque quem ficou famoso foi ela, e ele na cultura pop não ficou nada muito registrado. Mas também estavam lá parece que o cara que propôs a ideia, né, que foi Lord Byron, que também colocou ali uma história nessa reunião onde virou parte de um poema que ele escreveu posteriormente, e o John Polidori. John Polidori, talvez muitos de vocês leigos não conheçam, é o cara que escreveu a primeira história de vampiro na literatura, né, registrada. Então, surgiu também nessa reunião a ideia do vampiro. Frankenstein o Prometeu Moderno, que é o nome original da obra da Mary Shelley. O interessante, por que é ficção científica moderna? Porque ele, pela primeira vez, ele explora a utilização do método científico, mesmo que não na intensidade que ela coloca na história, na época não existia, que era baseado nas experiências de um cara chamado Luigi Galvani, que tentava produzir eletricidade através de reações químicas. Então ela utilizou isso para que um cientista usasse pedaços de corpos de pessoas mortas e usasse a eletricidade para retornar esses corpos à vida. Então esse Frankenstein marca essa transição da proto-ficção científica para a ficção científica como nós a conhecemos hoje. Foi publicado quando ela tinha 19 anos, lá pelo ano de 1831, né? Essa reunião foi em 1815, em 1831 foi publicado oficialmente. Parece que foi publicado antes uma edição, mas sem os créditos para Mary Shelley. A edição oficial com o nome dela é de 1931, já no século XX. Bom, então aí, a partir daí a gente começa a ter esse afastamento do sobrenatural e a ciência mais atuante nas histórias. Isso é que é o interessante dessa nova ficção científica, que é a que perdura até os dias de hoje. E começa a ver também as diferenciações de subgêneros. Talvez a primeira grande diferenciação seja na ficção científica hard e a que nós chamamos de soft, que talvez é mais caracterizada pela space opera, né? Dois caras são os caras fundamentais para essa diferenciação. Esses dois caras aqui, né? Jules Verne e H.G. Wells, o francês e o inglês, né? Esse aqui é o livro A Jangada, né, que é uma história do Verne passada no Brasil, na Amazônia. Ele descreve a Amazônia, seres
animais, floresta amazônica, sem nunca ter estado na Amazônia, né? E esse aqui é A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, que é um livro muito interessante também. Por que que houve a primeira diferenciação? Porque Verne era um cara, vamos dizer assim, representante da ficção científica hard. E ele baseava toda a sua obra, todo o aspecto científico da sua obra, em conhecimentos realmente científicos existentes na época, né? E o Wells não. Se não tinha o conhecimento, ele dava um jeito de inventar alguma coisa. Vou citar um exemplo claro para vocês. Da Viagem à Lua, que nós estamos falando, de Verne. Se você ler a Viagem à Lua de Verne, ele te dá de onde o canhão... Ele lançou uma bala de canhão à Lua, com tripulação dentro, seres humanos, para que o ser humano chegasse a primeira vez na Lua. Ele te dá aonde o canhão deveria ser construído, qual latitude e longitude, o dia e a hora que deveria ser disparada a bala, as especificações, quantidade de chumbo a ser usado no canhão, a quantidade de pólvora a ser usada para lançar essa bala na Lua, etc, etc, etc. Dados científicos, né, detalhados. Assim, né? Quando o Wells vai fazer a sua viagem à Lua, o que ele faz? Ele chuta isso tudo para escanteio e cria a cavorita, que é um metal que simplesmente repelia a gravidade. Ele não se submetia, vamos dizer assim, à força da gravidade, e com isso ele vai à Lua. Quando perguntaram a Wells, a Verne, que é mais velho, né, o que ele achava do Wells, ele disse o seguinte, relata a história, né, que esse homem é um mentiroso, enquanto eu uso a ciência, ele a inventa. A questão é que a gente vê como é que com a evolução da ciência esses gêneros são intercambiáveis. Hoje, a gente sabe que o canhão de Verne jamais lançaria um ser humano na Lua. Já com conhecimento de supercondutores, de utilização de força eletromagnética, talvez o foguete de Wells tivesse mais próximo da realidade, de certa forma, do que o foguete de Verne. Não é interessante e é irônico também, né? Bom, e a partir daí surgem então várias subdivisões, vários subgêneros, infinitos quase subgêneros da ficção científica, né? Você tem obras que puxam mais para o hard, né? Como por exemplo Matrix. Você tem obras que puxam mais para o soft, como por exemplo Flash Gordon, né? Já naquela época antiga. Você tem Space Opera. Space Opera, então, são esses gêneros mais... Aqui é uma edição da Draco, né, que tem uma história minha. Leiam, muito legal. Ganhou o prêmio, aqui o prêmio, ganhou o prêmio, leiam. Chamada Pendão da Esperança, onde você usa exatamente o que você achava antes, leigo. Espaçonaves, extraterrestres, etc, etc, etc. É um gênero muito divertido e que teve uma renovação nos últimos anos da Space Opera. Nós temos, por exemplo, viagens aqui de histórias de viagem no tempo. Eu adoro essas histórias de viagem no tempo. Esse livro aqui é muito legal. Esse saiu em português, eu não achei aqui agora nessa bagunça aqui atrás, mas eu tenho a edição em português, muito legal. As melhores histórias de viagem no tempo do século XX. E aqui da mesma coleção, um outro subgênero que eu gosto demais, que é as histórias alternativas, né? As melhores histórias alternativas do século XX. Esse aqui só tem em inglês, não tem em português, né? Você tem, como eu já citei, o steampunk, que é o retrofuturismo, né? Imagina se no século XIX, usando a eletricidade e o vapor, desenvolvesse uma tecnologia semelhante à que nós temos hoje ou no futuro, né? Essa aqui é a primeira antologia de autores nacionais brasileira publicada no Brasil, chamada Steampunk. Tem uma outra história minha aqui também, do mesmo universo, de uma outra que saiu pela Draco posteriormente, que foi publicada pela Tarja, editora que infelizmente não existe mais, que na virada do século XX para o XXI investiu muito em autores nacionais, os heróis Richard Diegues e Jean Paul Celli. E temos também aqui... nós temos também ficção científica de humor, por exemplo. Aqui recentemente, acabei de ler aqui esse livro aqui, que está lá na vinheta nossa também, do meu amigo Gilson Cunha,
né? Onde Kombi alguma jamais esteve. Vocês vão se divertir adoidado. Leiam esse livro. É uma ficção científica de humor legal, uma história muito bem contada, cheia de referências da cultura pop. Se você é leigo ou semi-leigo, não se preocupe. Tem um monte de pé de página aqui, a maioria das referências cultura pop, ele explica aqui. Eu acho que explicou até demais disso, não precisava tanto, tá muito legal. Tem história de ficção científica política. Esse aqui é um livro chamado Assembleia Estelar, que saiu pela Devir, tem uma história minha aqui também, de histórias de ficção científica relacionadas à política, né? Tem também ficção científica erótica. Vocês já viram isso? Já viram falar nisso? Isso aqui vou te mostrar para vocês, é um clássico. Como Era Gostosa Minha Alienígena. Tem contos muito divertidos, muito legais, de ficção científica erótica aqui. Assim como outros, muitos gêneros que a gente pode tratar aqui. Distopias, Viagem no Tempo, New Weird, é uma coisa que a gente não citou até agora, né? A ficção alternativa, tem a história alternativa, tem a ficção alternativa, os punks, né? Começou lá o cyberpunk, tem o steampunk, tem o dieselpunk, tem o stone punk. Agora no Brasil nós temos aí o sertão punk, que está surgindo aí também, algo muito interessante que eu estou curioso para conhecer mais, ainda não conheço muito, né? Então, vejam vocês a quantidade de coisas legais que a gente pode conhecer, né? Sai um pouquinho do nosso dia a dia, do nosso pé no chão, e ver histórias que, ao contrário do que a gente imagina, embora sejam divertidas, né, de se ler, elas são histórias que têm um conteúdo humano muito grande para a gente pensar também. Eu acho isso muito legal. Bom, eu acho que por hoje tá bom, já falei demais. Se vocês gostarem, como é que o pessoal fala aí? Inscreve no canal, curte aí, sei lá, como é que funciona isso? Eu sou meio jumento virtual, vocês fazem o que tem que fazer para vocês continuarem acompanhando. Se for legal, me dizem, se não for legal, dizem o que precisa melhorar, né? E eu estou aí divulgando nas redes sociais esse blog novo, e quem quiser acompanhar, dá um toque, fala pra gente, toda liberdade, né? Flávio Medeiros Júnior, tô lá no Facebook, tô no Instagram também, vocês podem me procurar lá no Twitter também. Deem sugestões de pauta, deem sugestões de coisas que vocês talvez queiram aprofundar mais no que a gente falou, que a gente não falou, né? E vamos falar. Vocês querem saber o que vai ter no próximo que eu já estou bolando aqui? Saca só. O que isso tem a ver com ficção científica? Tem, vocês vão ver. Queria agradecer finalmente algumas pessoas, né? A minha esposa, Luciana, que teve uma ideia um dia que gerou isso que está acontecendo agora aqui. Ela falou assim, pô, esses quase 50 anos de cultura pop seu tem que servir para alguma coisa, né? Então tá, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um canal para falar das coisas que a gente gosta, né? Então é isso que a gente está fazendo aqui. E também a minha sobrinha, Larissa Ragonese, que é o gêniozinho da edição aí dessas coisas aí digitais, que me ajudou a elaborar a vinheta, não só a vinheta, como esse primeiro programa. Beijo, Lala. E pessoal, até a próxima então. Um grande abraço para todo mundo. Tchau. Live long and prosper. Que a força esteja com você.